de hoje nós vamos conversar sobre mais uma medicação, dando sequência a essa série de vídeos que a gente vem fazendo sobre fármacos. Nós vamos conversar hoje sobre o diazepam. Bom, o diazepam surgiu no mercado na década de 60, então ele já foi amplamente usado. Entre o ano de 1969 e 82, ele foi a medicação mais prescrita aqui no Brasil. Então ele tem um uso amplo, já foi testado, já foi bastante usado para tratamento de diversos transtornos psiquiátricos e neurológicos. Ele é da família dos benzodiazepínicos, ou seja, ele é parente lá do alprazolam, do bromazepam, do rivotril. São medicações que diminuem a atividade cerebral e, por consequência, eles causam relaxamento do tônus muscular, melhora dos quadros ansiosos, melhora da insônia, eles induzem ao sono. Mas vamos bater um papo, conversar direitinho se eles realmente são indicados para todos esses quadros que eu falei. Vamos falar primeiro do mecanismo de ação do diazepam. Para a gente falar do mecanismo de ação do diazepam, a gente precisa lembrar um pouquinho lá dos neurotransmissores, né? O que vem a ser neurotransmissor? Neurotransmissor nada mais é do que uma molécula química, né? Que faz a comunicação entre um neurônio e outro, entre uma célula nervosa e a outra. Por quê? Porque as nossas células nervosas elas não se encostam, elas não se tocam, né? Entre uma célula nervosa e outra existe um espaço que a gente chama de fenda sináptica. E para que esses neurônios se conversem, se comuniquem, eu preciso dessas moléculas que são os neurotransmissores. Vocês devem conhecer alguns neurotransmissores que são muito falados aí na mídia, por exemplo, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, dopamina. Todos esses são neurotransmissores, cada um com a sua função de passar determinada mensagem para frente, mensagem para o outro neurônio. Hoje, especificamente, nós vamos falar do GABA, que é um neurotransmissor, o ácido gama-aminobutílico. O GABA ele é um neurotransmissor inibitório. O que quer dizer isso? Ele diminui a atividade cerebral. Eu tenho neurotransmissores excitatórios e neurotransmissores inibitórios. O GABA ele é um neurotransmissor inibitório. Por que eu estou falando do GABA? Porque o mecanismo de ação do diazepam ele vai fazer o quê? O diazepam ele vai se acoplar, ele vai se ligar ao receptor do GABA, né? Como se ele estivesse fazendo o papel do GABA. O neurotransmissor ele se liga a um receptor, né? E aí ele tem a ação GABAérgica que a gente chama. O diazepam então ele vai cair na corrente sanguínea, vai para o sistema nervoso central e vai se ligar aos receptores que normalmente recebem o GABA. E o que ele vai fazer? Ele vai intensificar a ação GABAérgica, ou seja, ele vai melhorar, ele vai intensificar a ação daquele neurotransmissor natural que nós temos. Entendido isso, então o mecanismo de ação do diazepam qual é? Ele se liga aos receptores do GABA, que é um neurotransmissor, e provoca as mesmas ações do GABA, só que de uma maneira muito mais intensa, tá certo? Bom, entendido isso, quais são as indicações do diazepam? O diazepam ele serve para transtornos de ansiedade, ele serve na neurologia para quadros convulsivos, epiléticos, ele serve também para ser usado no tétano, para que melhore os espasmos musculares do tétano. Mas eu citei dois transtornos aí, o de ansiedade e também citei o de insônia. Nesses dois transtornos, na verdade, ele não trata esses dois transtornos. O que ele faz? Ele é um sintomático, ele melhora os sintomas, mas não trata. Sendo ele um tarja preta, a gente precisa ter alguns cuidados ao prescrever o diazepam. Por exemplo, ele não é uma droga para ser usada a longo prazo. Ele é uma droga para, por exemplo, no transtorno de ansiedade, a gente usa no início do tratamento até que o antidepressivo faça efeito e depois vai desmamando o paciente do diazepam. Porque se a gente usar a longo prazo, ele traz alguns prejuízos e também pode causar dependência química. No transtorno do sono, na insônia também, ele não trata a insônia. A gente precisa tratar a causa da insônia, mas em início de tratamento a gente pode prescrever um benzodiazepínico para que o paciente venha ter um sono melhor, mais adequado. E aí quando o remédio adequado que trata o transtorno do sono, ele resolve, aí a gente vai desmamando o diazepam. Então, ou seja, ele é para ser usado em pouco período de tempo e com doses mais baixas possíveis e sempre com a supervisão de um médico, porque ele tem potencial para causar dependência, tem potencial para causar tolerância. O que vem a ser tolerância? Tolerância é assim, o paciente usa um comprimido hoje para ele conseguir pegar no sono. Amanhã ele vai precisar usar o dobro para ter o mesmo resultado, então ele vai ter que aumentar a dose. Como o diazepam ele é uma medicação que diminui o tônus muscular, provoca relaxamento muscular,
Com esse aumentar de dose, a gente pode ter até uma parada cardiorrespiratória. Então precisa ser sempre supervisionado, tanto dose quanto tempo de tratamento, sempre o médico está supervisionando esse tratamento. Então a automedicação, com medicação nenhuma, mas com aquelas medicações que são tarja preta, que tem potencial para dependência e potencial para tolerância da dose, a gente precisa tomar muito cuidado, não fazer a automedicação. Vou falar um pouquinho agora, gente, dos efeitos colaterais do diazepam. Dois efeitos que a gente não desejasse que tivesse o diazepam, e são muito importantes e a gente precisa estar muito atento, é sobre a dependência química. Não é uma droga que tem alto potencial para dependência química. Como eu disse, ela precisa ser prescrita, bem indicada e com supervisão médica. Outra é a tolerância, que é aquilo que eu expliquei para vocês. O paciente hoje usa 5 mg, amanhã ele precisa de 10 para obter o mesmo efeito quando ele tinha 5 mg, usava 5 mg. Então isso se chama tolerância. Com o tempo ele vai aumentando a dose, correndo o risco aí até de ter uma parada cardiorrespiratória. Outro efeito colateral é com relação à atenção, ao psicomotor do paciente, ele fica mais lentificado, ele fica com dificuldade de foco, atenção e memória. Então isso é bastante discutido ainda, mas a gente percebe na clínica que o paciente tem uma queixa sempre muito proeminente de memória, falha de memória, então ele pode causar isso também. Ele pode causar também o que a gente chama de efeito paradoxal, ou seja, o paciente fica mais agitado, ele começa a liberar a região frontal do cérebro, então o paciente pode ficar sem filtro, né? Então aqueles pacientes que falam, nossa, tomou o diazepam e ficou mais agitado, ficou mais confuso, ficou mais... ele deixa de filtrar socialmente as coisas, começa a falar as coisas para as pessoas, coisas que se ele não tivesse tomado o remédio ele não falaria, né? Isso chama o efeito paradoxal da medicação. Sonolência, né? Então, também é um efeito colateral. Pacientes, por exemplo, que operam máquinas, que dirigem, precisa tomar extremo cuidado. Por quê? Porque a medicação ela diminui os reflexos, né? Então, é uma medicação que para pacientes que operam máquinas perigosas, dirigem, ela é bastante, tem que ser indicada com muita precisão, né? Principalmente a dose. Esses são os efeitos colaterais. As doses do diazepam, ela vai de 5 mg dia até 40 mg dia. Sim, eu me esqueci de falar para vocês mais uma indicação, e é uma indicação importante do diazepam. Hoje talvez que seja mais usado o diazepam nesses casos, no caso de abstinência alcoólica, né? Então aquele paciente que está tratando o etilismo, nos primeiros dias ele sente a abstinência do álcool, então a gente usa o diazepam tanto para tratar a abstinência quanto para evitar a abstinência do álcool. Ok? E em doses maiores aí nesse caso. Então as doses vão de 5 mg até 40 mg, né? Não pode ser usados por crianças. Idosos precisa ter muito cuidado porque ele aumenta as chances de queda, de tontura, tá certo? Mas é uma medicação que, se ela for bem indicada, se ela for bem prescrita e se tiver a supervisão do seu médico, a gente pode ter benefício com o uso da medicação. Hipótese alguma, façam uso da automedicação com diazepam, com medicação nenhuma, mas principalmente com medicações controladas. Porque, como eu disse para vocês, ele pode causar dependência, ele pode causar a tolerância e levar até uma parada cardiorrespiratória. Então a automedicação aqui é muito perigoso e pode ter danos irreversíveis, né? E a longo prazo a questão da memória. Então, para fazer um resumo aí do diazepam, ele é um benzodiazepínico, tá certo? Ele diminui a atividade cerebral, ele tem indicações para transtornos de ansiedade, ele tem indicação para quadros neurológicos como epilepsia, ele tem indicação para tratar o tétano, por exemplo, para diminuir os espasmos. Os efeitos colaterais dele, sonolência, diminuição dos reflexos motor, dependência química, tolerância da dose, e não pode ser usado por crianças, e idosos tem que tomar cuidado por conta da tontura, por conta de aumento de chances de queda. Bom, gente, é isso. Tentei dar uma resumida aí sobre o diazepam. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês deixem as perguntas aí abaixo do vídeo e nós vamos tentar responder a todas. Um abraço para vocês e até a próxima.